conscientemente um desrespeito ao Senhor Jesus. Imagine então pegar os utensílios que já tinham sido roubados do seu pai e fazer essa balbúrdia sem nenhuma dor na consciência. Nenhuma dor na consciência. Mas para explicar sobre isso, é preciso que a gente dê alguns passos para trás, para mostrar o quão grave esse rei fez. Porque ele teve a oportunidade de aprender com o seu pai, com os erros do seu pai, Nabucodonosor. Ele teve essa oportunidade e não aprendeu nada com o rei Nabucodonosor. A gente pode falar que o livro de Daniel foi escrito no período em que o rei Nabucodonosor tomou o reinado do rei Joaquim, tomou Israel e se apoderou da nação. E nessa época Daniel era ainda um adolescente, mas fazia parte, era contemporâneo de Jeremias. Ele era contemporâneo de Jeremias. E tanto Daniel como os amigos dele, 3 amigos dele que a gente conhece, Ananias, Misael, é o outro terceiro, e Asaías, que foram levados lá para morar no palácio real. Eles ainda eram adolescentes naquela época, mas aí eles foram aprendendo com a graça de Deus, se mantiveram firmes na presença do nosso Senhor. Em nenhum momento eles entraram naquela balbúrdia que era a corte do rei Nabucodonosor. Eles permaneceram fiéis ao Deus Altíssimo. Permaneceram fiéis ao Deus Altíssimo. Aí o que acontece? Acontecem pelo menos dois episódios, a gente pode registrar 3, mas pelo menos 2 episódios, em que o rei Nabucodonosor fica numa situação bastante difícil. E aí ele tem o primeiro sonho dele. Ele tem um sonho que o deixa muito perturbado. E aí ele manda chamar os sábios, os astrólogos, manda chamar todo mundo para decifrar qual era esse sonho. Só que ele não contava o sonho. Eu quero que vocês decifrem o sonho, mas eu não vou dizer qual é o sonho. Se vocês verdadeiramente souberem, vocês vão saber o que foi que eu sonhei e vão interpretar o sonho. Ele não dizia qual era o sonho. Então nenhuma daquelas pessoas conseguiu saber o que era que o rei tinha sonhado e que estava perturbando tanto a alma dele. Até que Daniel é lembrado, né, um dos eunucos, o chefe dos eunucos, lembra que existe Daniel, que tinha o dom de interpretar sonhos. E aí ele chama Daniel e diz assim: olha, se esse sonho não for interpretado, todos os sábios serão mortos, incluindo Daniel e os 3 amigos dele. Todos vão ser mortos. E aí Daniel pede para dar um tempo e vai na presença de Deus, na presença dos amigos dele, e pede ajuda a Deus para interpretar aquele sonho. E Deus dá a Daniel a revelação de qual era o sonho e o significado daquele sonho. Aí Daniel volta e diz: pronto, pode me colocar na presença do rei, que eu vou dizer o que é. Aí ele diz: olha, rei, o que está perturbando teu coração? Aí ele conta um sonho em que o rei Nabucodonosor sonhou com uma grande estátua. E tinha essa estátua a cabeça de ouro, tinha um tronco de prata, um tronco e os braços de prata, tinha o ventre e as coxas de cobre, tinha as pernas de ferro e tinha os pés de ferro e pedra. Aí ele diz: agora eu vou te dizer a interpretação. A cabeça de ouro é o reinado da Babilônia. A cabeça de ouro é o reinado da Babilônia. Então o rei já se engrandeceu. Bom, pelo menos eu sou o ouro, né? A
cabeça e o ouro. A prata seria o Império Persa, o Império Médio. A prata. Aí vem o cobre, seria o Império Persa. O ferro, o Império Romano. E a pedra, diz os estudiosos, seria o Império Grego. E tudo isso que tinha na estátua, o problema que deixava o rei bastante perturbado é que uma pedra que simboliza a pedra de Deus, glória a Deus, derrubava e acabava com a brincadeira. Ia cabeça para um lado e para todo lado e acabava com a brincadeira. Mas aí tem essa lição que você diz assim, não, ele vai entender, né? Ele vai entender que o reinado dele terá fim, que a coisa não vai ser fácil. Mas não, aí o que acontece com Nabucodonosor? Ele tem uma ideia, eu vou fazer uma estátua toda de ouro na sua cabeça, eu vou fazer a cabeça, o tronco, os pés, vou fazer tudo de ouro. Uma estátua 60 côvados de altura, diz a Bíblia. E aí o que acontece? Ele quer que todo mundo agora adore a estátua. É para todo mundo adorar a estátua. E a gente sabe que os 3 amigos que tiveram os nomes modificados, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se curvaram diante da estátua do rei e por isso foram jogados na fornalha ardente. E o rei Nabucodonosor, por que eu estou dizendo isso? Porque o rei Nabucodonosor teve a experiência de presenciar um milagre. Ele teve essa experiência de presenciar um milagre. Ele viu que tinha um 4º homem ali. E quando saíram os 4, quando saíram os 3 da fornalha, não tinha nem cheiro de fumaça. E aí ele disse, verdadeiramente, teu Deus é o Deus, não há nenhum Deus como. Verdadeiramente Ele é o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Ele ouviu isso e entendeu. Ou seja, ele teve a oportunidade de aceitar que Deus só existia um Deus. Mas não parou por aí. Ele não aprendeu a lição. Ele não aprendeu a lição. E lá na frente ele tem um segundo sonho, Nabucodonosor. Ele tem um segundo sonho. Sonha com uma grande árvore, que segundo ele, bate no céu essa grande árvore. Uma árvore frondosa, onde todos ali poderiam, os animais, todo mundo poderia ficar debaixo daquela árvore, e estava tudo muito bem. Aí depois vai se desmanchando tudo, vai se desmanchando aquela árvore, vai caindo tudo, e desce do céu um anjo de Deus. E aí ele começa a ficar muito nervoso. E aí ele não consegue também entender o significado desse sonho. E aí ele chama Daniel novamente. E Daniel vai lá, explica para ele o que significa e diz que ele vai ficar como um animal. Ele vai se alimentar como um animal, que Deus vai castigá-lo. Aí Daniel ainda diz aqui, ele diz e pede, orienta e aconselha Nabucodonosor a se arrepender. Daniel dá esse conselho a ele. Isso vai acontecer nele, mas se arrepende. Tem misericórdia dos pobres, se arrepende. Nada. Ele não se arrepende. Aí o que acontece? Menos de 12 meses depois desse segundo sonho, que Daniel chamou a atenção dele, o que é que acontece? Ele começa a dizer que a grande Babilônia é obra da magnificência dele, é tudo obra dele. Ele não reconhece em nenhum momento que Deus entregou a Babilônia, que Deus entregou Israel para a Babilônia, porque foi Deus. O próprio Jeremias já disse isso. Deus entregou Israel para a Babilônia. Aí ele achava que muito grande, mas era tudo porque ele era o
máximo. E nesse mesmo dia, ele perde a noção e fica se alimentando dos animais, fica no orvalho lá. Não parece ser aquele grande rei. É isso que aconteceu. E por que eu estou contando tudo isso? Porque o seu descendente, o rei Belsazar, poderia ter aprendido com os erros do pai e não aprendeu. Mas mais do que isso, Belsazar teve a oportunidade de ter o profeta Daniel para lhe ajudar. E ele sequer chamava Daniel. Aliás, era como se Daniel nem existisse. Era como se Daniel nem existisse durante o reinado dele. Quando acontece esse fato, que os dedos escrevem na parede, em uma língua que ele não sabe qual é, mas ele sabe que é alguma coisa grave. Ele sabe que aquilo que ele fez, olha só, a consciência dele sabe, bate, que aquilo que ele fez contra os utensílios sagrados de Deus, alguma coisa errada ele tinha feito. E aí ele começa a tremer nas bases, irmãos. Ele começa a tremer. Ele sabe que algo sobrenatural vai acontecer. E aí ele manda fazer o quê? A mesma coisa que o pai fazia, né? Chama os sábios, chama todo mundo. Chama todo mundo, que eu preciso saber o que isso significa. E cadê o povo sabendo? Ninguém sabia, irmão, o que estava escrito naquela parede. Ninguém sabia o que estava escrito naquela parede. Aí o que acontece? A rainha mãe lembra de Daniel. A rainha mãe que tinha presenciado o que tinha acontecido, lembra de Daniel. Aí aqui no verso 11 ela diz: ó rei, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Olha aí, a rainha mãe lembra para ele: tem essa pessoa aqui que está aqui bem pertinho de você, está aqui no palácio, e tu não sabe nem quem é. Sabe, irmãos, eu fico aqui pensando que às vezes a gente tem um profeta de Deus bem pertinho da gente e não aproveita a oportunidade. A gente tem um profeta de Deus, um anjo de Deus, um anjo da igreja, aqui na igreja, e não aproveita a oportunidade. Isso não é muito diferente do que Belsazar fez, porque Daniel estava lá o tempo todo, os amigos deles estavam lá o tempo todo, mas ele não usava isso. A gente tem aqui na igreja o nosso pastor, que vem aqui dar a doutrina, trazer a palavra. Estive aqui na terça-feira e foi bênção de Deus. E a gente tem esse homem de Deus que está aqui, junto com a nossa missionária, disposto de ajudar a trazer a palavra de Deus. E pouca gente às vezes está aqui. Isso é ser um Belsazar. Isso é você não usar o profeta que está aqui disposto a ajudar. Belsazar, ele perdeu essa oportunidade. Mas aí, quando ele fica sabendo, ele diz: então chama ele, né? Chama ele aqui na presença do rei. E aí eles vão buscar Daniel. Aí ele fala para Daniel: Daniel, é verdade, eu soube que você é um grande profeta, e aí você ajudou meu pai. Será que você consegue aí decifrar o que está aqui escrito na parede? Sabe? Se conseguires decifrar o que tem na parede, eu vou te encher de presentes. Aí ele começa a dizer os presentes que ele vai dar para Daniel. Eu acho engraçado que Daniel diz assim: ó rei, as tuas dádivas ficam contigo. Daniel não está nem aí para os presentes do rei.
as tuas dádivas ficam contigo. Aí o que acontece? Daniel, antes de ler e de decifrar o que está escrito na parede com os dedos de homem, que é o que está atormentando o rei Belsazar, ele, lógico, ele vai lembrar o que o pai dele fez. Ele vai lembrar o que o pai dele fez. Aí ele diz: ó rei, o teu pai foi grande, o teu pai foi o maior, o teu pai teve um grande reinado que Deus entregou nas mãos dele, inclusive Israel entregou nas mãos dele. Só que ele ficou com o coração endurecido. E quando ele ficou com o coração endurecido, Deus tem que mostrar quem é Deus. Quando você está com o coração endurecido, quando você acha que é alguma coisa e você não é nada, aí Deus mostra quem é que manda. Estavam todos com o coração endurecido. Aí o que acontece? Daniel faz questão de mostrar. Aí Daniel faz assim: e tu sabias disso tudo? Porque você fica pensando assim: será que ele não sabia? Será que ele era muito novo e não sabia? Mas Daniel disse: mas tu sabias disso tudo, e mesmo assim continuaste com o coração endurecido por conta da soberba. Aí ele diz assim, eu acho muito forte isso: e tu, seu filho Belsazar, não humilhaste teu rosto, ainda que soubesse de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, aqui no verso 23, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinhos nele. Ele diz assim: tu fizeste isso, foi você que foi lá, o teu pai não tinha errado de tirar, mas foi você que foi lá pegar os vinhos e usar indignamente as coisas sagradas de Deus. Foi usado indignamente. E aí eu fico me perguntando quantas vezes indignamente as coisas de Deus são ditas ou são usadas nos dias de hoje. Quantas vezes indignamente o nome de Deus é levantado de forma em vão, o nome do nosso Senhor Jesus. É um desrespeito ao nosso Senhor, é uma falta de reverência ao nosso Senhor Jesus. E tem mais aí, ele diz, que eu acho isso maravilhoso, quando ele fala: usaste, né? Ele diz: usaste isso. Aí ele diz: então dele foi enviada aquela parte. Aí ele diz ainda assim, ele fala, quando eles foram louvar para os deuses, minha gente, eles foram louvar para os deuses de quê? Os deuses que eles consideram Deus de ouro, Deus de prata, Deus de madeira e Deus de pedra. Eles foram cantar louvores para esses deuses. Aí Daniel fala: vocês ainda foram cantar louvores para esses deuses? Aí ele fez: que não ouvem e que não têm ciência de nada, eles não sabem de nada, eles não têm consciência. Mas tu, cujo Deus tem a tua vida na mão dele e que tu dependes dele, a este glorificaste. Aleluia. Não glorificaste ao Deus que tem a tua vida nas mãos dele. Aí tu foste glorificar o quê? Deus que não ouve e que não sabe de nada. Olha a falta de respeito com o Deus Altíssimo. A falta de respeito com o Deus Altíssimo. E isso acontece, irmãos. Isso acontece. Aí vem a revelação. Eita, Jesus, irmão. Aí vem a revelação. Aí diz assim, no verso 24: então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu-se estas
Esta, pois, é a escritura que se escreveu na parede. Verso 25. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Ninguém fazia ideia do que era. Mene, Mene, Tekel e Parsim. E aí o profeta Daniel vai dizer, e eu vou te dizer o que significa. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Acabou seu reinado. Naquele momento, Deus estava dizendo, acabou o seu reinado. Aí vem Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pesado foste na balança e foste achado em falta. E eu fico me perguntando, se nos dias de hoje Deus fosse escrever sobre nós, será que Ele ia nos achar em falta? Será que nós estamos em falta diante de Deus? A grande diferença para nós nos dias de hoje, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E nós estamos no período da graça, porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus por isso, porque com certeza todos somos pecadores e falta alguma coisa, Deus encontra em nós. E aí ele faz férias, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e persas, exatamente como previu Daniel naquela primeira interpretação do sonho, que era a estátua da cabeça de ouro, e aí vinha ouro, prata, cobre, ferro e pedra. Então entrou-se o primeiro, o reino dos Medas, que foi o segundo reino que tomou conta, teve enfim o fim a Babilônia. Acabou-se a Babilônia, aquele império forte, aquele império que deixou Israel 70 anos no cativeiro. Aquele reino que parecia não ter fim, chegou ao fim, porque para Deus nada é impossível, irmãos. Glórias ao nosso nome de Jesus. E nós temos, irmãos, a oportunidade de reverenciar ao nosso Senhor Jesus, de buscar a Deus o tempo inteiro na sua presença, porque nós precisamos entender que Deus é Deus. O Deus daquela época também é o Deus de hoje. Ele está presente ontem e está presente hoje, e é preciso buscá-lo. Eu lembro do versículo lá em Isaías 55:6, que diz: buscai ao Senhor enquanto há tempo e enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto há tempo e enquanto se pode achar. Nós temos aqui na nossa igreja um pastor maravilhoso que se dedica à obra do nosso Senhor Jesus, que traz a palavra de Deus, também todos os pastores que aqui estão, uma missionária que abraça a obra do Senhor. E Deus está nos dando a oportunidade, irmãos. Deus está nos dando a oportunidade, como deu a Nabucodonosor, porque o Daniel deu a oportunidade dele se arrepender, e ele não quis se arrepender. Deu a oportunidade e ele não quis se arrepender. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos entregar ao nosso Senhor Jesus. Nós sabemos que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E a vitória vem em nome do nosso Senhor Jesus, que está para vir a qualquer momento. Deus grande e maravilhoso, que deu o seu Filho por nós. Deus está nos chamando. Deus está nos chamando. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele ainda está perto. Torne para o Senhor, porque Ele é galardoador e Ele é perdoador quando a gente
se arrependa. Deus, Ele é perdoador. Aleluia.